A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver que o Salmo 91 traz uma série de revelações a respeito de Jesus Cristo, porque Ele mesmo nos ensina: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a palavra de Deus testifica a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, diz que o nome pelo qual Jesus é chamado é a palavra de Deus. Então nós temos que entender como toda a Bíblia nos ensina a respeito do Senhor, porque nós conhecemos bem muitas promessas do Salmo 91, que diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Veja que aqui tem algumas das promessas que esse salmo traz para nós. E nós vamos ver que lá no final dele, a partir do verso 14, Deus diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Observem bem, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então o Senhor promete mostrar a salvação dele para aqueles que conhecem o nome dele. Mas como nós podemos conhecer o nome do Senhor? Essa palavra salvação aqui, e lhe mostrarei a minha salvação, é a palavra Yeshua. Yeshua é o nome do Senhor Jesus Cristo, que significa a salvação do eterno. Então veja que quando nós conhecemos a Jesus Cristo e que o nome dele representa a nossa salvação, o Senhor promete nos livrar e nos dar vida longa. Porque também a Bíblia diz assim: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Novamente a Bíblia está dizendo que nós somos salvos por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus promete nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele diz que o terror noturno nós não teremos medo. Ele nos livra da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Por quê? Porque nós o amamos encarecidamente e porque nós conhecemos o nome dele. Então ele nos mostra Yeshua, que é a nossa salvação. Então também a Bíblia vai dizer assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então tudo que nós fazemos, seja por meio de palavras ou de ações, devemos fazer no nome do Senhor Jesus Cristo, porque por ele, para ele e dele são todas as coisas. Também o Salmo 91 diz assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então o Senhor nos dá autoridade para pisarmos em leões e em serpentes. E também Jesus diz no capítulo 10, versículo 19 de Lucas: eis aí vos dei autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente vos causará dano algum. Então veja que essa autoridade é o Senhor Jesus Cristo que nos dá. Então o Salmo 91 está mostrando mais uma vez
que por meio de Jesus Cristo nós alcançamos todas as promessas de Deus, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e estamos descansando na sombra do Todo-Poderoso. E esse descanso aqui também diz respeito ao Senhor Jesus, porque no capítulo 4 de Hebreus diz o seguinte: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Cremos em quem? Em Jesus Cristo, porque a Epístola aos Hebreus faz um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança, entre a lei e Jesus Cristo, nos ensinando que quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós entramos no descanso de Deus. Porque o autor vai continuar dizendo o seguinte: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, porque aquele que entrou no descanso de Deus. Então, quando nós confiamos a nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo, nós saímos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, então nós entramos no seu descanso. Nós podemos confiar, porque descansar é confiar e fé é descansar. Então nós temos que andar pela fé, descansando e confiando no Senhor. Então nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos na sombra do Todo-Poderoso. A sua vida e a minha não estão entregues ao acaso, porque nós estamos escondidos em Deus. Então não aceite palavras de dúvida. Diga como o salmista disse, que nenhum mal chegará na sua tenda, praga nenhuma, nem mortandade nenhuma que assola ao meio-dia. Confie no Senhor, como Davi diz no Salmo 34. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas o Senhor o livra. Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Então, é na palavra de Deus que devemos colocar a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa segurança, porque o Senhor não falha com suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Veja, se o Senhor falou, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. E por 3 vezes a Bíblia diz para nós que Jesus levou as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores lá na cruz do Calvário. Então nós devemos confiar que mortandade nem praga nenhuma nos alcançará. Por quê? Porque ele prometeu, ele morreu, ele cumpriu todo o juízo de Deus no nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Então nós temos que conhecer o nome do Senhor, porque Yeshua, salvação do eterno, porque tanto a palavra hebraica quanto as palavras gregas, que são traduzidas como salvação, significam livramento, proteção, libertação, saúde, prosperidade e vida eterna. Então nós temos que compreender, conhecer o nome do Senhor, Yeshua. Então podemos descansar e confiar, como o salmista do Salmo 91 nos ensina. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.